Eu sou Renata. Nasci e cresci em uma pequena cidade no interior de Rondônia. Uma cidade isolada, com pouco mais de 300 habitantes, onde as ruas eram de terra e o principal ponto de encontro era a Praça Central, onde, aos domingos, o povo se reunia para conversar e compartilhar histórias. Aqui, o tempo parecia passar de forma mais lenta, e, apesar das dificuldades, as coisas pareciam ser simples, mas também perigosamente próximas daquilo que não se deve mexer. A cidade era cercada por uma grande floresta, densa e impenetrável, com árvores gigantescas cujos troncos pareciam esconder mistérios antigos. O rio que passava perto dali, tão importante para a vida da cidade, também alimentava os rumores. O som das águas correndo tranquilamente contrastava com as lendas que a gente ouvia desde pequeno, histórias sobre os antigos habitantes da floresta e as forças estranhas que a terra escondia. Acredito que, por mais que as pessoas soubessem dessas histórias, nunca deram muita atenção, afinal, a cidade era pequena, e tudo o que acontecia parecia estar sempre sob controle. Mas, em 2024, tudo mudou, e o que vivi me fez entender que, às vezes, o controle é apenas uma ilusão. Eu e meu marido, Lucas, trabalhávamos nas plantações ao redor da cidade. Não éramos ricos, mas a vida simples, com o arroz e feijão de cada dia, nos satisfazia. Já tínhamos 2 filhos pequenos, a Isabela, de 6 anos, e o Gustavo, de 4, que brincavam no quintal enquanto nós trabalhávamos. Mas em uma noite fria de junho, tudo começou a mudar. Eu estava em casa, preparando o jantar, quando, ao longe, ouvi um som estranho vindo da floresta. Não era o barulho comum dos animais ou o vento entre as árvores, mas um grito profundo, como se alguém estivesse em sofrimento. O som não era claro, mas ecoava como um lamento distante. Passei um bom tempo tentando entender o que era, mas desisti, pensando que poderia ser algum animal. Acontece que, na manhã seguinte, algo muito mais grave aconteceu. Quando acordei, tudo estava em silêncio. Não havia o canto dos pássaros, nem o som das folhas sendo agitadas pelo vento. Era uma quietude opressiva. Foi aí que me lembrei do som da noite anterior. E a inquietação tomou conta de mim. Durante o café da manhã, Lucas comentou sobre algo estranho que tinha ocorrido enquanto ele trabalhava na roça, perto da floresta. Ele disse que tinha ouvido o som, igual ao que eu ouvi, mas de perto. E que, quando se aproximou da margem da floresta, algo fez voltar correndo para casa. A cidade estava em um clima diferente. Os moradores pareciam nervosos, olhando de forma desconfiada uns para os outros. Não sabiam como lidar com o que estava acontecendo. Alguns comentaram que um grupo de caçadores tinha desaparecido na floresta há alguns dias, mas ninguém parecia realmente saber o que aconteceu. As crianças estavam assustadas, e até os adultos começaram a evitar as trilhas que atravessavam a mata. Em uma das noites seguintes, o som se repetiu, e dessa vez, ele era muito mais forte, muito mais próximo. Dessa vez, não era apenas o grito de uma pessoa, mas uma série de vozes, que pareciam se entrelaçar em um eco perturbador. Como se fosse uma convocação. Fui até a casa da Dona Maria, uma senhora mais velha que morava no final da cidade, sempre cheia de histórias. Ela sempre falava sobre as lendas da cidade e de como a floresta não gostava de ser incomodada. Quando cheguei lá, vi que ela estava visivelmente assustada, mais do que o habitual. Quando comecei a contar o que havia ouvido, ela não me deixou terminar. Ela me olhou com um olhar grave, mais sério do que eu já tinha visto. Renata, você tem que parar de procurar respostas, criança. O que vocês ouviram não é só lamento. É algo muito mais profundo, mais antigo. Não sabe o que está em jogo. Fiquei curiosa e pedi para ela me explicar. Ela então me contou uma história que sempre foi considerada uma lenda por todos, mas que para ela parecia ser real. Contou que, muitos anos atrás, a floresta era habitada por um povo que usava rituais antigos, invocando seres que, na visão deles, controlavam a natureza e o curso das águas. Eles haviam feito um pacto com esses seres, uma troca de favores. O povo daria tributos e sacrifícios em troca de proteção e prosperidade. Porém, algo deu errado. Em uma das cerimônias, algo invocado naquele ritual não foi controlado, e um espírito ou entidade escapou do controle. Esse ser tomou forma no interior da floresta e foi responsável pela morte dos antigos habitantes daquela região, e os ecos de seus gritos nunca mais cessaram. Desde então,
Qualquer ser humano que se aproximasse demais, em busca de respostas ou apenas por curiosidade, poderia despertar a atenção da entidade. No começo, achei que Dona Maria estava apenas tentando me assustar, mas ao olhar nos seus olhos, senti que ela estava falando sério. Ela me pediu para sair imediatamente, mas, ao invés de fazer isso, resolvi ir até o rio. Queria ver por mim mesma se o que ela dizia tinha algum fundo de verdade. Quando cheguei lá, a água parecia turva, como se estivesse carregando algo que não deveria estar ali. A correnteza estava mais forte do que nunca, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era inconfundível. Me aproximei da margem e vi algo no fundo do rio. Era uma figura humana, com um semblante distorcido, como se estivesse presa nas águas. Quando tentei olhar mais de perto, algo puxou minha perna. Fui arrastada para a água e senti a pressão de uma força invisível me puxando para o fundo. Só consegui me salvar quando Lucas me ouviu e correu para me resgatar. Naquela noite, o grito da floresta foi ainda mais alto. Agora, não era mais apenas um lamento distante, mas uma sucessão de vozes que pareciam gritar em uníssono, como se a própria terra estivesse sofrendo. Ficamos em casa, trancados, e a cidade inteira parecia ter entrado em um estado de pânico. Não se falava de outra coisa. As pessoas estavam apavoradas e começaram a deixar suas casas. Na manhã seguinte, encontramos mais rastros de desaparecimentos. Algumas pessoas haviam sumido durante a noite. E, pela primeira vez, todos na cidade começaram a acreditar no que Dona Maria dizia. A floresta tinha vida, e ela se alimentava de quem ousasse desrespeitá-la. Nos dias que se seguiram, a cidade foi abandonada. Aquelas vozes que ecoavam da floresta continuavam a nos assombrar, e ninguém teve coragem de voltar. Eu, Lucas, Isabela e Gustavo, fomos os últimos a deixar a cidade. Saímos sem olhar para trás, com a sensação de que algo estava nos observando, esperando que cometêssemos um erro. Não sabemos o que aconteceu com os que ficaram. As lendas dizem que ainda aqueles que desaparecem para sempre, se perderam nas trilhas, ou foram consumidos pela floresta. Hoje, moramos em uma cidade distante, mas a memória daquilo que vivemos nunca se apaga. Sempre que ouço o som do vento entre as árvores, me lembro daquelas vozes. A floresta de Rondônia ainda guarda seus segredos, e tenho certeza de que, algum dia, quem ousar voltar a ela poderá ouvir os mesmos ecos que nós ouvimos. Porque algo, ou alguém, ainda espera lá, à margem do rio, nas sombras daquelas árvores. Eu nasci em Rondônia, no meio da imensidão verde da floresta amazônica, e passei minha infância rodeado pela terra, os rios e o som constante da mata. Para quem cresceu aqui, a floresta é muito mais do que um amontoado de árvores. Ela é viva, cheia de segredos e de presenças que nem sempre entendemos. Meu pai costumava dizer que tudo o que fazemos na mata tem um preço. Seja bom com a terra, filho, ou ela vai lembrar disso. Eu ouvia, mas nunca levei muito a sério. Quando fiz 22 anos, minha vida deu uma virada. Meus pais decidiram ir morar na cidade. Para eles, a rotina do sítio já era cansativa, e a ideia de uma vida mais tranquila, perto dos mercados e dos médicos, parecia mais atraente. Eu, por outro lado, não conseguia abandonar aquele pedaço de chão. A terra era minha casa, meu lar. Ficar sozinho não me assustava, pelo contrário, parecia um desafio que eu estava pronto para enfrentar. Nos primeiros meses, a vida no sítio era tranquila. Eu acordava cedo, alimentava o gado, limpava os pastos e plantava milho e mandioca para subsistência. À noite, o silêncio da floresta era quase reconfortante. Sempre gostei de ouvir os sons da mata, os grilos cantando, o coachar dos sapos no igarapé, o barulho das folhas se mexendo com o vento. Era como se a floresta conversasse comigo. Mas, com o passar do tempo, comecei a perceber que a floresta não estava sempre em harmonia. Algumas noites, o silêncio ficava pesado, opressor. Eu me sentia observado, mas dizia a mim mesmo que era só minha imaginação. Isso até o dia em que tudo começou. Era uma noite quente de julho. A chuva tinha começado no início da noite, trazendo aquele cheiro bom de terra molhada. Eu estava na rede, na sala, descansando depois de um dia cansativo. Trovão, meu cachorro, estava deitado perto da porta. Ele era meu companheiro inseparável, sempre atento, um verdadeiro guardião da casa. De repente,
Trovão levantou a cabeça e começou a rosnar baixo. Olhei para ele, então, para a porta. Algo estava errado. A mata, que geralmente era cheia de sons, estava estranhamente quieta. Foi quando ouvi pela primeira vez um assobio. O som era agudo, irregular, e vinha de longe. Não parecia ser de nenhum animal que eu conhecesse. Fiquei sentado, tentando identificar de onde vinha, mas o assobio parou tão de repente quanto começou. Trovão continuava inquieto, mas eu consegui convencê-lo a se acalmar. Convenci a mim mesmo também. Era só o vento, pensei. Só o vento. Na manhã seguinte, enquanto fazia a ronda no sítio, percebi algo que me deixou arrepiado. No chão de terra, perto da varanda, havia marcas de pegadas. Não eram de nenhum animal que eu conhecesse. Eram pequenas, como as de uma criança, mas ninguém morava por perto. Quem estaria andando pelo meu quintal no meio da noite? Tentei afastar aquilo da minha mente. Passei o dia ocupado, mas, à medida que o sol descia, minha apreensão crescia. A noite veio, e com ela, o assobio. Desta vez, parecia mais perto, quase na varanda. Levantei da rede, peguei minha espingarda e abri a porta devagar. O assobio cessou assim que a porta abriu. Minha lanterna varreu o quintal, mas não havia nada lá. Apenas o silêncio da floresta e o som do meu coração batendo no peito. Trovão estava ao meu lado, rosnando baixo, com os pelos eriçados. Decidi não sair de casa naquela noite. Tranquei tudo e me sentei na rede, segurando a espingarda. Na manhã seguinte, fui até o Velhos, um vizinho que morava a quase 2 quilômetros de distância. Ele era um homem de poucas palavras, mas sabia tudo sobre a floresta e seus mistérios. Quando contei o que estava acontecendo, ele me olhou com seriedade e disse: "Você mexeu com a mata?" Foi então que me lembrei. Alguns dias antes, eu havia derrubado uma árvore grande perto do igarapé. Era uma seringueira antiga, mas estava no caminho do gado. Achei que não faria mal tirá-la. Quando contei isso ao Velhos, ele balançou a cabeça lentamente. Isso foi um erro. Essa árvore devia ser morada de alguma coisa. Você precisa consertar isso. Voltei para casa com as palavras do Velhos ecoando na minha cabeça. No dia seguinte, fui até o local onde a árvore tinha sido derrubada e plantei uma muda no mesmo lugar. De joelhos, pedi perdão em voz alta, como Zé havia recomendado. Mas, naquela noite, o assobio voltou. Desta vez, ele não vinha de um lugar só. Parecia estar em volta da casa inteira, como se várias vozes assobiassem ao mesmo tempo. Minha espingarda parecia inútil nas minhas mãos. Peguei Trovão e nos trancamos dentro de casa, mas o som continuava. Por volta da meia-noite, ouvi algo na varanda. Não eram só passos. Era um som de algo arranhando a madeira, como unhas longas e finas. Trovão começou a latir desesperadamente. Quando criei coragem para olhar pela janela, vi algo que nunca vou esquecer. No meio da escuridão, entre as árvores, 2 olhos brilhavam. Não eram olhos de animal. Eram grandes, amarelos e fixos em mim. A figura era pequena, curvada, com uma pele pálida que parecia quase translúcida. Ela não se movia, apenas me observava. Minha respiração ficou presa no peito. Fiquei parado, sem saber o que fazer. A figura desapareceu na escuridão, mas o assobio continuou até o amanhecer. Depois daquela noite, nunca mais fui o mesmo. A floresta, que antes era minha amiga, se tornou um lugar de mistério e medo. Nunca mais derrubei uma árvore sem pensar 2 vezes. Passei a tratar a mata com respeito, como meu pai sempre dizia. Porque, agora, eu sei que a floresta tem olhos. Ela vê, ouve e sente. E, se você não respeitar, ela encontra um jeito de te lembrar quem está no controle. Em 2024, eu ainda vivia em Rondônia, no mesmo sítio onde cresci. Meu pai dizia que era uma terra de oportunidades, mas para mim, era mais do que isso. Era um refúgio, um pedaço da floresta que eu sentia como meu. Morava sozinho ali desde que meus pais se mudaram para a cidade, e a solidão nunca tinha sido um problema. Eu gostava do silêncio da mata, do som dos pássaros, do cheiro da terra molhada. Mas, naquele ano, algo mudou. Tudo começou no início de novembro, em uma noite quente e abafada. Meu cachorro Bento, um vira-lata esperto e companheiro de todas as horas,
começou a agir de maneira estranha. Ele estava inquieto, andando de um lado para o outro no terreiro, como se sentisse algo que eu não podia ver. Achei que ele estava caçando algum bicho pequeno, como um tatu ou um gambá, mas não era isso. Bento não era de assustar fácil, mas naquela noite, ele se recusava a sair de perto de mim. Na madrugada, enquanto eu tentava dormir na rede da sala, ouvi um som estranho. Era como um farfalhar de folhas, seguido por um som metálico. Pensei que fosse o vento ou algum animal mexendo nas ferramentas que eu tinha deixado do lado de fora. Peguei a lanterna e saí para verificar. O que encontrei foi estranho. Meu facão, que estava pendurado na varanda, agora estava cravado no chão, a poucos metros da porta. Fiquei parado, tentando entender como aquilo tinha acontecido. Bento estava ao meu lado, rosnando baixo, com os pelos do pescoço arrepiados. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. A floresta estava escura e silenciosa, como se estivesse me observando. Peguei o facão, voltei para dentro e tranquei a porta. Nos dias seguintes, coisas cada vez mais estranhas começaram a acontecer. Pela manhã, encontrei várias galinhas mortas no galinheiro, mas o que me assustou foi que elas estavam intactas, sem nenhum arranhão. Pareciam apenas mortas, como se a vida tivesse simplesmente desaparecido delas. Bento começou a se recusar a ir ao pasto comigo, algo que nunca tinha acontecido antes. A situação ficou ainda mais bizarra quando percebi que algumas árvores próximas à casa tinham marcas de cortes, como se alguém tivesse tentado derrubá-las. Mas não era obra minha, e eu tinha certeza de que ninguém tinha passado por ali. As marcas eram feitas em ângulos estranhos, profundos, como se um machado gigantesco tivesse sido usado. Numa noite sem lua, enquanto eu jantava, ouvi novamente aquele som metálico, mas dessa vez ele estava mais perto. Peguei a lanterna e olhei pela janela. A luz varreu o terreiro, e por um momento, achei que não havia nada lá. Mas então percebi uma sombra se movendo entre as árvores. Era alta, magra e parecia se contorcer de um jeito que não era humano. Minha respiração ficou presa. A sombra desapareceu tão rápido quanto apareceu, mas o som metálico continuou. Fechei as janelas, tranquei a porta e me sentei na rede, segurando a espingarda. Bento estava encolhido no canto da sala, tremendo. Naquela noite, o som não parou. Era como se algo estivesse circulando a casa, batendo levemente no chão e arranhando as paredes. O pior de tudo era o silêncio da floresta. Nenhum grilo, nenhum pássaro, apenas aquele som constante e perturbador. Pensei em fugir, mas era tarde demais para tentar ir até o vilarejo. A estrada de terra era longa e perigosa à noite, ainda mais sob aquela escuridão opressiva. Decidi esperar até o amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu, saí para investigar. Encontrei mais marcas de cortes nas árvores ao redor da casa. Algumas pareciam tão profundas que era impossível que tivessem sido feitas por ferramentas comuns. O que me deixou mais assustado foi encontrar, no meio do pasto, um círculo de terra queimada. Não havia fogo na noite anterior, mas a grama estava chamuscada, como se algo tivesse pousado ali. Os dias seguintes foram uma mistura de medo e confusão. Eu evitava sair à noite e comecei a dormir com as luzes acesas, mas o som metálico continuava. Bento, que antes era meu guardião, agora passava as noites escondido debaixo da cama, recusando-se a sair. O que mais me marcou foi uma noite em que acordei com um barulho diferente. Era como um sussurro, mas não era humano. A voz parecia ecoar dentro da minha cabeça, falando uma língua que eu não entendia. Quando abri os olhos, vi uma sombra na janela. Não era uma pessoa. Era alta, com membros desproporcionais e olhos brilhantes que pareciam me atravessar. Levantei num pulo, mas quando acendi a luz, a sombra desapareceu. Bento começou a latir descontroladamente, e eu sabia que não podia mais ficar ali. Na manhã seguinte, reuni o que pude e fui até o vilarejo mais próximo. Contei o que estava acontecendo para o seu Osmar, um dos moradores mais velhos da região. Ele ouviu tudo com calma e, no final, disse algo que nunca esqueci. Isso não é coisa que a gente entende, rapaz. Às vezes, a floresta mostra coisas que não são para nós. Depois daquela conversa, decidi não voltar mais ao sítio. Deixei tudo para trás e fui morar com minha família na cidade. Até hoje, me pergunto o que realmente aconteceu naquela floresta. Talvez fosse algo da minha cabeça, fruto do isolamento.
Mas, às vezes, no silêncio da noite, ainda consigo ouvir aquele som metálico, como um lembrete de que a floresta guarda mistérios que nunca entenderemos. Meu nome é Rosa, e desde que nasci moro em uma vila ribeirinha no interior de Rondônia. A vida aqui sempre foi pacata. Nós vivemos da pesca, do cultivo de pequenas roças e da troca entre os moradores. Apesar do isolamento, a floresta e o rio eram parte de mim, como se cada canto e cheiro fossem uma extensão da minha própria existência. Mas em 2024, algo aconteceu que mudou minha relação com aquele lugar para sempre. Minha casa ficava às margens de um igapó, uma área de mata que fica alagada quando o rio sobe durante a época das chuvas. Desde criança, aprendi a respeitar o igapó. Era um lugar bonito, mas traiçoeiro. Meu pai sempre dizia: quando o rio toma conta, o igapó vira território de outra coisa. Não é lugar para a gente ficar. Essas palavras ecoavam na minha mente, mas eu nunca dei muita importância. Para mim, era apenas um aviso exagerado, como tantas outras histórias que os mais velhos contavam. No início de janeiro de 2024, as chuvas chegaram mais cedo e mais fortes do que o normal. O igapó estava cheio até onde a vista alcançava. As árvores submersas criavam um cenário impressionante, mas também um pouco assustador. Algo no ar parecia diferente, pesado. O som constante dos pássaros e insetos, que normalmente preenchia o dia, tinha diminuído. Era como se a floresta estivesse mais quieta, mais atenta. Tudo começou numa manhã abafada. Acordei com Thor, meu cachorro, latindo insistentemente para a porta. Ele era um vira-lata fiel, que raramente ficava agitado sem motivo. Quando abri a porta para ver o que o incomodava, não vi nada além do igapó se estendendo calmamente. Mas Thor continuava inquieto, farejando o ar e rosnando baixo. Ignorei o comportamento dele e fui cuidar das minhas tarefas do dia. Estava lavando roupas na beira do rio quando algo me chamou a atenção. No meio da água, um pouco distante, havia um objeto flutuando. No início, achei que fosse apenas um troco levado pela correnteza, mas, quando olhei melhor, percebi que não era um troco. Parecia uma canoa. Fiquei ali parada, observando. Não era incomum ver canoas flutuando por ali, mas essa era diferente. Estava velha, desgastada, com as bordas escuras como se tivesse sido queimada. Estranho mesmo foi quando percebi que ela não se movia com a correnteza. Ela simplesmente ficou parada, no mesmo lugar, como se algo a estivesse segurando. Deixei a roupa de lado e me aproximei, curiosa. Quando cheguei mais perto, senti um cheiro estranho no ar, algo que lembrava metal enferrujado misturado com algo podre. A água ao redor da canoa parecia mais escura, quase negra. Meu estômago revirou, e voltei rapidamente para casa. Nos dias seguintes, as coisas começaram a ficar mais estranhas. À noite, enquanto tentava dormir, ouvia sons vindos do igapó. Não eram sons de animais ou do rio, eram barulhos metálicos, como se algo estivesse batendo contra o fundo de uma canoa. Um ritmo constante, que começava baixo e ficava mais forte. Thor, que sempre dormia ao lado da minha cama, começou a se esconder debaixo dela, tremendo. Na terceira noite, o barulho ficou tão alto que parecia estar bem embaixo da minha casa. Acordei assustada e fui até a janela. Quando olhei para o igapó, vi a mesma canoa, agora mais perto da margem. Desta vez, parecia cheia de alguma coisa, mas não consegui distinguir o que era. Minha lanterna falhou assim que tentei iluminá-la. O som metálico cessou, e tudo ficou em silêncio. Um silêncio que parecia sufocante, como se o próprio ar estivesse imóvel. No dia seguinte, contei o que estava acontecendo para Dona Maria, uma das moradoras mais antigas da vila. Ela me ouviu com atenção, mas sua expressão ficou sombria. Rosa, essa canoa não devia estar ali. Tem coisa que o rio traz de volta, coisa que é melhor a gente deixar quieta. Não entendi o que ela quis dizer e pedi que explicasse melhor, mas ela só balançou a cabeça e recomendou que eu não me aproximasse mais do igapó. Apesar do aviso, minha curiosidade não me deixou em paz. Na tarde seguinte, decidi ir até o igapó para observar a canoa de perto. Caminhei até a margem, mas, para minha surpresa, ela não estava mais lá. O igapó parecia vazio, tranquilo até demais. Voltei para casa aliviada, achando que aquilo tinha acabado.
Mas, naquela noite, acordei novamente com o som metálico. Era mais alto, mais insistente, e vinha diretamente debaixo da minha casa. Peguei minha lanterna e desci, apesar do medo. Quando iluminei a água, vi algo que me fez congelar. Não era a canoa desta vez, mas um objeto estranho flutuando na água. Parecia uma corrente, enferrujada e coberta por lama, mas ela se movia, como se tivesse vida própria. E ao redor dela, a água parecia fervilhar, cheia de bolhas que subiam à superfície. Fui tomada por um pavor que nunca tinha sentido antes. Subi de volta para casa, tranquei todas as janelas e me encolhi no canto, segurando Thor, que tremia tanto quanto eu. O som continuou por horas, até que finalmente parou ao amanhecer. Quando o sol nasceu, desci novamente para verificar. O igapó estava calmo, e não havia sinal da corrente ou da canoa. Mas, na margem, encontrei algo que me fez decidir abandonar minha casa. Havia marcas profundas no chão, como se algo tivesse sido arrastado para fora da água. E, no meio delas, uma peça de metal que parecia parte de uma embarcação muito antiga. Até hoje, não sei o que aconteceu naquele igapó. Alguns dizem que pode ter sido algo trazido pelas cheias, talvez destroços de uma embarcação naufragada. Outros acreditam que há coisas na floresta e no rio que não podem ser explicadas. Tudo o que sei é que, desde aquele dia, nunca mais voltei para aquele lugar. O silêncio do igapó me assombra até hoje, e, se há algo que aprendi, é que a floresta guarda mistérios que nem todos estão prontos para desvendar. Somos uma família simples do interior de Rondônia. Moramos em uma pequena propriedade às margens de um rio tranquilo, onde o ritmo da vida era ditado pelas estações e pelo movimento das águas. Meu nome é Carla, e minha família é composta por meu marido, Lucas, e nossos 2 filhos pequenos, André e Mariana. Vivemos de uma pequena roça, com o auxílio do rio para a pesca e, nos últimos anos, até plantamos alguns tipos de frutas e verduras para sustentar a casa. A vida aqui sempre foi pacata, marcada pela rotina simples e pela proximidade com a natureza. O rio ao lado da nossa casa era nossa fonte de sustento, mas também nosso maior companheiro. Eu cresci vendo os peixes subirem pela correnteza, as aves se banharem nas águas rasas, e o som das águas correndo sempre me trazia uma sensação de tranquilidade. Mas em 2024, algo estranho e aterrador aconteceu, algo que mudou para sempre nossa percepção sobre aquele lugar e sobre o que o rodeava. Era início de junho, e a época das chuvas estava chegando ao fim. O rio, que normalmente ficava um pouco mais calmo, ainda carregava muita água e parecia mais forte do que o usual. Comecei a perceber que, nos últimos dias, o comportamento dos animais ao redor da casa estava diferente. O canto dos pássaros havia diminuído, e até os peixes, que antes se aproximavam das margens para se alimentar, sumiram. Isso me deixou desconfortável, mas, a princípio, pensei que fosse apenas uma mudança sazonal, algo que acontecia de vez em quando. Mas as coisas só começaram a piorar. Certa noite, após o jantar, estávamos todos reunidos na sala, quando a luz da lanterna que iluminava a casa piscou algumas vezes. Eu estava prestes a dizer que deveria estar falhando, quando, de repente, ouvimos um som estranho vindo do rio. Não era o som habitual da correnteza ou dos animais noturnos. Era algo mais pesado, mais profundo, como se algo estivesse se arrastando pela água. O barulho era tão forte que parecia que estava acontecendo bem em frente à nossa casa. Lucas foi o primeiro a sair para ver o que estava acontecendo. Eu e as crianças ficamos na sala, um pouco apreensivos. Quando ele voltou, seu rosto estava pálido, e ele não disse uma palavra. Simplesmente fechou a porta atrás de si e olhou para mim com os olhos arregalados, como se tivesse visto algo que não conseguia explicar. Tem algo lá, algo estranho, Carla. Não sei o que é, mas não é bom. Eu sabia que Lucas nunca falava assim. Ele sempre foi um homem calmo, de poucas palavras, e isso me deixou ainda mais alarmada. Ele não quis dizer mais nada naquela noite, mas a inquietação no ar era palpável. Decidimos então passar a noite acordados, com as lanternas acesas e os olhos atentos. O som continuou por um bom tempo, como se a água estivesse sendo movida por algo grande, muito maior do que qualquer peixe ou animal que pudéssemos imaginar. Nos dias seguintes, o barulho no rio continuou, mas sempre à noite, e sempre mais forte, como se alguma grande sombra estivesse se movendo pela água.
Foi então que algo mais incomum aconteceu. Uma manhã, logo depois de um café simples, quando Lucas saiu para trabalhar na roça, a Mariana, minha filha mais nova, veio correndo até mim, gritando de medo. Mamãe, a sombra! A sombra do rio está vindo para cá. Eu tentei acalmá-la, achando que fosse apenas uma brincadeira ou algo da sua imaginação. Mas quando olhei para o rio, algo me fez parar. Havia uma forma escura, uma mancha que se movia lentamente na água, como se estivesse indo em direção à nossa casa. Era grande, maior do que qualquer peixe ou tronco que costumávamos ver flutuando. E, o mais assustador, não se movia com o fluxo natural da correnteza. Era como se fosse controlada por uma força invisível. Eu gritei por Lucas, mas ele já havia saído. Minha mente estava confusa. Aquela forma escura não parecia natural, não parecia um simples reflexo da vegetação ao redor. Era algo que não devia estar ali. Corri para dentro da casa, tranquei a porta e fiquei observando pela janela. A figura na água não se movia de forma errática, mas de maneira lenta e precisa, como se estivesse ciente de cada movimento meu. Isso me fez acreditar que aquilo não era um mero fenômeno da natureza, mas algo mais. Naquela noite, decidimos não dormir. Lucas e eu ficamos observando o rio, enquanto os filhos se encolhiam com medo na sala. O barulho continuou, cada vez mais forte, e a sombra parecia mais próxima. Quando as luzes da lanterna começaram a falhar, ouvimos algo que nos congelou no lugar, passos pesados na beira do rio, como se alguém estivesse arrastando algo muito grande e pesado pela terra molhada. De repente, a sombra apareceu na margem do rio, uma silhueta gigantesca, mais alta do que qualquer árvore da nossa propriedade. Era uma figura indefinida, mas parecia ter um contorno humano. Tinha a forma de uma pessoa, mas sua pele era de um tom escuro e quase fosforescente, como se estivesse feita de uma substância viscosa e escorregadia. Seus olhos brilhavam com uma luz fraca, e seu corpo parecia se esticar para fora da água, alcançando a terra com um movimento suave, mas cheio de uma presença ameaçadora. O medo nos paralisou. Lucas me puxou para dentro de casa, e rapidamente trancamos todas as portas. A criatura não parecia nos notar, mas sentíamos sua presença, como se estivesse observando cada movimento dentro da casa. O que era aquilo? Como algo tão grande poderia passar despercebido por tanto tempo? Ficamos ali, em silêncio absoluto, com o som da água e da criatura nos observando, tentando entender o que estava acontecendo. Nos dias seguintes, a sombra não apareceu mais à vista, mas o som ainda continuava, como se a coisa que a controlava estivesse ali, em algum lugar, aguardando. O rio, antes calmo e sereno, estava alterado. A água parecia mais turva, e a vegetação ao redor da margem estava diferente, como se algo tivesse sido forçado a se arrastar pela terra. Em uma das manhãs, encontramos marcas profundas no solo, como se algo imenso tivesse se movido por ali. Desesperados, tentamos buscar respostas. Fomos até o velho João, um morador de longa data da região, um homem que, por ser mais velho, conhecia as histórias e lendas do lugar. Ele nos ouviu em silêncio, e então, com um olhar sério, disse: "O rio não guarda só peixe, meus filhos. Ele guarda muitas coisas. Coisas que o homem nunca deve tocar, nem por curiosidade. Às vezes, o rio traz à tona as sombras do passado, aquilo que ficou preso nas águas, aguardando o momento certo para sair. O que vocês viram é uma dessas sombras. Ela não pertence a esse mundo. E se alguém aqui for mais ousado, ela pode buscar sua companhia." Nunca mais voltamos àquela casa. A sensação de que algo estava nos observando, esperando para nos arrastar para as águas do rio, se tornou insuportável. Decidimos deixar tudo para trás e partir em busca de um novo começo, longe de tudo aquilo. A cidade mais próxima nos recebeu, mas o medo do rio nos persegue até hoje. Até hoje, quando olho para rios ou qualquer corpo d'água, meu coração acelera. Sei que, em algum lugar, nas profundezas do rio, a sombra ainda está lá, esperando, e se alguém se aproximar demais, ela poderá despertar novamente. Nunca mais nos arriscamos a voltar ao nosso antigo lar, e a lembrança daquela criatura continua a nos assombrar, uma sombra que nunca se apaga completamente.